Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 27 de junho. Abra os olhos da fé. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Todos nós já sentimos medo em algum momento da nossa vida. O medo, na verdade, é um dispositivo natural do corpo humano que muitas vezes nos ajuda, sendo um mecanismo de autopreservação, diante de ameaças que vão além de nossas capacidades. Ocorre que, na palavra de Deus, aprendemos que o medo pode muitas vezes ser fruto da falta de fé. Então, aquilo que era natural e bom torna-se ruim. Porque o inimigo é cruel e implacável. Ele usará o medo para limitar, neutralizar e até mesmo escravizar nossa mente. Hoje muitos estão paralisados pelo medo. Medo da morte, de enfermidades, da solidão e até mesmo medo de conquistar, viver novas estações. O medo impede você de vencer, pois o trava antes mesmo de lutar. No texto que lemos, Paulo diz isso a Timóteo, seu filho na fé, para empoderá-lo a fim de enfrentar as dificuldades e batalhas que teria pela frente. O fato é que você irá se deparar com lutas, conflitos e situações adversas. Mas entenda que a batalha já está ganha quando você confia em Deus. A confiança vence o medo. Quando você entende que sua vitória vem do alto, deixa de ser levado pelas circunstâncias. Quais são os seus medos? Uma vida plena envolve entrega. Portanto, deixe-os aos pés da cruz. Salmos 375 diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Quando qualquer dúvida pairar sobre o seu coração, lembre-se disto, apegue-se à palavra, pois nela há um poder sobrenatural para transformar sua história. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Frase do dia: podemos entregar nosso caminho ao Senhor e confiar em que Ele fará sua boa, perfeita e agradável vontade a nosso respeito. Leitura bíblica. Livro de Atos capítulo 12, palavra-chave: vença. Atos capítulo 12, Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava, e, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia-o: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e, quando abriram, viram-no e se espantaram, e, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem,
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, e, quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!